Olá, meus irmãos. Dessa vez nós estamos no capítulo 24 de Mateus e nós vamos meditar em algum ponto, alguns pequenos pontos desse capítulo que é tão profundo, porque ele é chamado de discurso escatológico de Jesus. Escatológico significa aquilo que trata a respeito das últimas coisas, ou escatologia, como nós falamos. É uma palavra que diz respeito ao nosso estudo, a nossa meditação a partir das Escrituras sobre a consumação da redenção de Deus dentro da história. Às vezes a gente fala sobre o fim do mundo, o fim dos tempos, mas a palavra fim é uma palavra que deveria ser entendida como finalidade, como destino, como plenitude daquilo que Deus quer nos levar. Nós não vamos aqui tratar de escatologia em todos os seus detalhes nessa pequena meditação, mas esse momento em que Jesus está falando a respeito da destruição de Jerusalém, e isso se cumpriu, ou isso começa a se cumprir no ano 70 depois de Cristo, quando Jerusalém foi invadida e foi destruída pelos romanos. Mas o que na verdade eu gostaria de só trabalhar com você dentro desse nosso breve tempo é algumas coisas que às vezes passam desapercebidas para nós, a nossa devoção, na nossa vida como discípulos de Jesus. Por exemplo, quando eu leio esse capítulo, além de eu poder me aprofundar nele e de descobrir aqui várias questões que precisam ser estudadas e meditadas e aplicadas na nossa vida sobre a escatologia, como eu falei, eu descubro também coisas simples que às vezes nós deixamos passar, e quando nós pensamos na volta de Jesus, na segunda vinda de Jesus, nós desconsideramos. Por exemplo, é digno de nota que Jesus aqui está respondendo a pergunta feita por seus discípulos. Se você olha novamente aqui no versículo 1, Jesus saiu do templo e enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhes mostrar as construções do templo. E os discípulos olhavam e mostraram para Jesus um templo que realmente deveria ser uma construção enorme, maravilhosa, muito bonita. E no versículo 2, diz assim: vocês estão vendo isso? Perguntou Jesus para eles. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. E Jesus se assentou no Monte das Oliveiras e os discípulos se dirigiram a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, da conclusão da redenção dentro da história. Nos fale, Jesus, sobre essas coisas. A pequena meditação que eu queria trazer para você nesse capítulo, nessa manhã, ou nessa noite, ou nessa tarde, onde você está, é porque é que nós, como discípulos de Jesus, não temos nos importado muito com essa pergunta. Por que é que nós, como discípulos de Jesus, perguntamos tão pouco a respeito de quando serão essas coisas, como se dará essa segunda vinda de Jesus, ou como disseram aqui os discípulos, quando acontecerão essas coisas, quais são os sinais da tua vinda e dos fins dos tempos, como será, o que a Bíblia diz sobre isso? Nós poderíamos falar na nossa linguagem hoje, o que nós podemos esperar se nós olhamos para a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, se nós estudamos a Bíblia sob essa perspectiva da redenção divina, o que nós devemos esperar? Como eu devo me preparar para isso? Como eu devo esperar isso, Jesus? Como será isso? Eu acredito que nós precisamos orar e precisamos de novo voltar a valorizar a ressurreição dos mortos, a vinda de Jesus, procurarmos saber o que é o arrebatamento da igreja, quando será esse arrebatamento, quando eu digo não data e hora, porque Jesus fala que data e hora não são coisas acessíveis a nós, mas quando, como os discípulos perguntaram,
quando, que sinais ou em que momento da história esse arrebatamento acontecerá, não cronologicamente, mas que sinais haverá? Será que nós vamos ser arrebatados antes de uma grande tribulação? Ou será que nós deveríamos nos preparar para vivenciar essa grande tribulação? Será que nós já estamos no reino de 1000 anos, que a Bíblia diz? Ou será que nós ainda devemos esperar por um reino futuro de 1000 anos de Jesus na Terra? Essas são as questões que às vezes, como discípulos de Jesus, a gente acha que não importa. A gente acha que deixa para lá, o importante é que Jesus vai voltar. Mas quando eu olho para esse capítulo, eu percebo que Jesus só falou coisas fortes e profundas ali a respeito da consumação dos séculos e do que estava para acontecer também naquele tempo, naquelas próximas décadas ali da vida dos discípulos e da igreja, das pessoas que estavam ali. Jesus só falou isso porque perguntas foram feitas a ele. Não quer dizer que ele não falaria em outro momento, mas quer dizer que aqueles discípulos, naquele momento da sua relação com Jesus, só ouviram isso e só puderam registrar, só podia estar aqui para nós, porque o Espírito de Deus levou aqueles homens a desejarem conhecer sua relação futura com o reino de Deus. Você deseja? Minha oração é que a gente possa olhar para essas coisas não com olhos apenas curiosos e não para a gente poder debater e apenas confrontar teologias e brigar e ganhar discussões a respeito de temas que eu citei aqui, mas que a gente tenha um coração desejoso de saber sobre milênios, sobre tribulação, sobre arrebatamento, sobre segunda vinda de Jesus, para nós nos prepararmos, para nós evangelizarmos, para que a gente possa saber como me comportar como discípulo diante dessas realidades, como aconselhar alguém diante dessas realidades, como o Espírito de Deus pode trazer ao meu coração um fervor, uma esperança renovada, qual é a minha esperança em relação ao futuro do reino. Essas coisas precisam ser formadas dentro de nós como discípulos de Jesus. Isso faz parte do discipulado, fez parte do discipulado desses homens e está aqui. Nós deveríamos fazer essas perguntas. E mais do que fazer, nós deveríamos estudar, buscar nas Escrituras, buscar aprender com outros irmãos na história da igreja e no nosso contexto de igreja local. Que Deus desperte esse desejo dentro do nosso coração. E ele encerra o capítulo 24 confirmando exatamente o que eu acabei de dizer aqui. Aliás, não é ele que confirma. Eu só disse isso porque eu vejo aqui no final desse capítulo, no verso 25, Jesus dizendo, encerrando com essas recomendações para que a gente esteja preparado. E ele conta aqui a parábola da figueira, dizendo que nós devemos observar, nós devemos atentar para essas coisas e que nós deveríamos, como servos fiéis, nos preparar para nos encontrarmos com o Senhor. Ele diz que o servo fiel e sensato é aquele que o Senhor encarrega de todas as coisas do seu reino, mas é um servo que se prepara para encontrar com o seu Senhor. E nós deveríamos, assim como olhamos para a figueira e discernimos os tempos, discernir os tempos como bons ministros e bons servos de Deus. E aí, você se importa com essa questão? Você, como discípulo, discípula de Jesus, faz essas perguntas? Coloca como um roteiro de vida para você essa esperança e entende qual é a tua esperança sobre o reino futuro? Isso tem influência sobre a tua vida? Se não, está na hora de nós agirmos, de nós buscarmos e orarmos para que Deus nos introduza no amadurecimento e no crescimento nessa área da vida cristã. Nós não podemos deixar de fora nenhum ensinamento que o reino de Deus deixa disponível para nós. Que Deus nos abençoe e que o Espírito de Deus desperte dentro de nós esse desejo profundo de saber sobre o reino que já está presente, mas também sobre a plenitude desse reino que virá. Deus abençoe você.